Olá, eu sou Marcelo Camargo e esse é mais um Desconstruindo. Estou aqui com a Isadora Ferreira. Olá, eu lembrei de virar ampulheta. Pela primeira vez! Gente! Estamos aqui hoje também com o Caio e o Murilo, do escritório CMP Arquitetura, é isso? Engenharia. Muito obrigado, Marcelo, por não esquecer da gente. Então é isso, não, tudo bem. Gente, vamos lá. Queria que vocês contassem um pouquinho quem são vocês, o que vocês fazem, na verdade, para a gente começar nessa bate-papo aí desse episódio de hoje. Vou começar, né? Bom, eu sou o Caio, né? Arquiteto, sou formado na Unimap junto com a Isadora, ilustríssima aqui, ó. Isso aí, roxas, querida, viradora de ampulheta. A gente causou muito na Unimap. Mentira. Eu duvido. Eu tava fazendo as contas, a gente se conhece tem 13 anos. Gente, são números, não são legais ser citados ainda aqui. Mais perto. Tudo bem, tá, só pra dizer obrigado, que faz tempo, continua. Bom, sou formado na Unimap, né? Trabalho com arquitetura tem uns bons anos aí, né? E resolvemos montar um escritório, né? Nós somos irmãos. Até que se provem ao contrário. Sócios, irmãos. Até hoje, pelo menos. Não fizemos testes ainda, mas somos irmãos. Sim. O que dizem, a família fala. Que a família, não, mas se a gente olha pra cara de vocês, não tem como falar que não é, né? Não, Infelizmente. Algumas coisas, né? Não, vocês são iguais, gente, tudo bem. Não, mais ou menos. Talvez de gênero nem tanto. Ah, não, a gente vai chegar aí. A gente vai chegar nesse ponto. Mas enfim, o Murilo daí... Sou engenheiro civil, também formado há alguns aninhos aí, não tanto igual o Caio, nem o Marcelo. Mas já temos uma bagagem aí grande, aí, uma experiência legal no mercado. A gente atua aí no segmento de projetos aí da construção civil, os projetos interiores, projetos de prefeitura, algumas reformas aí a gente vem fazendo também. E crescendo, né, aos poucos, né? A gente... Quantos anos já que vocês têm escritório? O escritório tem 2014, 7 anos. 7 aninhos. 7 anos. Então tá, vamos voltar lá atrás um pouquinho. Já sabemos que um é arquiteto, outro é engenheiro civil. Tá ok. Irmãos. Mas vamos perguntar se vocês sempre tiveram essa vontade de trabalhar nesse ramo profissional. E já vamos emendar já uma outra coisa assim. Quando surgiu essa ideia e por que não escolheram o mesmo segmento, ou os dois arquitetos ou os dois engenheiros? Olha, se você perguntar para minha mãe e para meu pai, desde criança eu falo que eu queria ser arquiteto. Meus pais são da área, nossos pais, né? Nossos pais são da área. Os pais dele o do Murilo também. Coincidências. Então, nossos pais são da área. Meu pai trabalhou mais de 30 anos com construção, minha mãe começou nesse ramo, os dois são formados na Unicamp, onde a Isadora também se formou. Eu tô em todas, né? A Isadora tá em todas. Junto com os pais deles, inclusive. No caso, não. Mas enfim, eles são formados em tecnologia também da construção. E meu pai seguiu esse rumo, minha mãe não, mas no começo ela trabalhava, tinha um escritório também. Diz ela que eu nasci, ela estava trabalhando, né? Entrou em trabalho de parto, teve que correr para o hospital, tudo. Então ela fazia projeto, ela falava que colocava o barrigão na prancheta na época, não tinha AutoCAD, não tinha computador, prancheta régua T, aquela régua T, assim, coisa mais bonita. Então ela fala que... Então eu acho que pode ser que tenha vindo isso de mim também. Então eu trabalhava junto com meu pai, ficava junto com meu pai tinha prancheta em casa, então a gente sempre teve esse contato com a construção civil, né? A gente ia muito em obra com meu pai quando a gente era a gente menor. Não, né, Caio, né? Porque não, isso aí que veio o engenheiro. Começou. Mas enfim, eu sempre parti pro lado da arquitetura, né? Esse lado mais artístico, essa veia mais artística, eu sempre parti para essa. Cogitei, emendando a sua pergunta, cogitei fazer engenharia. Mas antes de arquitetura? Depois. Depois. Junto depois. Porque o Murilo foi decidir fazer engenharia no último ano de colegial. Não, tranquilo. Super de boa. Tava lá. Gostava de exatas. Eu falei, o que eu vou fazer? Gostava aí com meu pai, conhecia. Legal. Perguntava como funcionava e fui me interessando.
Quer saber? Não sei, educação física acho que tem muitas humanas, né? Vou prestar engenharia, pronto. Tudo a ver. Você percebe que as pessoas vão de A a Z. Da mesma família. Tá tudo bem. E meu pai, lembrando também, meu avô era pedreiro. Meu avô também era pedreiro, né? Até hoje ele deixou as pás dele de herança, ficou pro Murilo, no caso. Guardada. Nunca que eu uso, ele não, entendeu? É diferente. Ele bardeava mas ó, o meu avô também trabalhou bastante tempo na construção civil e eu também recebia as pás de presente. Ele bardeava a massa, eu coordenava a obra. Entendi! Esse podcast vai ter polêmica, vai ser um alfinetando o outro. Não, porque tem umas 4 ou 5 perguntas aqui que vai criar. Isso que a gente gosta. Ele coordenava lá da casa dele, né? Ele não tomava o solzinho ali, entendeu? Na loja. Mas jogava ideia e falava que tal fazer isso, entendeu? Não, então assim, ó, pra gente deixar um pouquinho sério, porque, né, precisa. Já desistiu. Não desisti ainda. Vamos pensar o seguinte, hoje vocês trabalham os dois no mesmo escritório, cada um dentro do seu ramo. Essa pergunta vai lá atrás, mas eu quero jogá-la agora porque eu acho que tem a ver com o que vocês estão falando agora. Como profissionais, vocês acham que a arquitetura consegue caminhar sem a engenharia ou vice-versa, a engenharia consegue caminhar sem a arquitetura hoje? Eu acho que não. Difícil, hein, Marcelo? Difícil. Porque nós vemos assim, eu acho que não. É que a arquitetura também tem N vertentes, né? Sim. Dependendo do ramo que você tá, no caso nosso, que é um ramo mais de construção, eu me sinto mais seguro com o Murilo no escritório. Sim. Eu tendo já um profissional, né? Que tá o gabarito dele, dentro, que já né? atuou em obra. O bate-papo no início ali do estudo é e outra, fundamental. Você pode setorizar também as coisas no escritório, né? Porque na verdade o assunto obra, eu falo, Murilo, resolve. Claro, se o Murilo não estiver lá, eu tenho que... Claro, a gente tem bagagem também. Mas a gente porque na verdade assim, a gente vem de dividir tarefas, né? A gente vem de um país que há um bom tempo atrás a arquitetura e a engenharia foram totalmente separadas e a arquitetura se tornou uma vertente mais elitizada. Uhum. Então há pouco tempo agora que as coisas estão voltando a caminhar juntas. Então assim, tanto que assim, a grande maioria das pessoas não sabem a diferença entre um arquiteto e um engenheiro. Até então, o nosso conselho era o mesmo. Era o mesmo. Até pouco tempo atrás, 10 anos. Acho que foi, mais ou menos. Eu estava na faculdade ainda, quando surgiu o CAL. Então, muita gente achava que ainda... e já me perguntaram isso. Porque a gente foi numa faculdade que era total exatas. Só tinha o nosso curso. E quando eu entrei que eu descobri que o meu curso era humanas. Sim. Né? Porque a gente tinha esse pensamento que a arquitetura também era exatas. Mas não é, tem todo esse lado de veio tem esse veio artístico, é mais humanístico mesmo, né? A gente tem um outro olhar para o projeto, né? A gente tem um outro olhar para entender o que o cliente quer. Não que o engenheiro não consiga, ele consegue. O Murilo, Minha casa é quadrada. Não, mas ele melhorou bastante. É um bloquinho aqui, ele melhorou telhadinho. bastante. Mas até aí a minha casa também é quadrada. Não, mas eu também, eu prefiro ângulos retos, né? Mas, enfim, o Murilo melhorou bastante. O engenheiro também ele começa a ter um outro olhar. Né? Quando ele fala assim, Caio, mas o cliente pediu aquilo. Eu falei, mas ele pediu aquilo, a gente pode fazer aquilo um pouco diferente? Né? Que na verdade, às vezes eles levam mais pro feijão com arroz e a gente vai para um outro veio. Que também assim, tem a diferença seguinte, o Murilo tá trabalhando com você, então assim, ele consegue entender também um lado da arquitetura que a engenharia, no curso de engenharia, não tem. Que é a parte humana da arquitetura. De criação. Né? De criação. Que a parte da engenharia cria a questão da relação com os materiais, resistência. A relação assim. do ambiente com o externo, com o urbano também. Isso é uma outra visão também que a gente... Sim, que na verdade a engenharia não tem, mas não porque os engenheiros não conseguem... Ó, tô defendendo você, Murilo. Nossa, pelo menos uma, hein? Não porque os engenheiros não conseguem ter essa situação, mas é porque a formação deles realmente é totalmente diferenciada da arquitetura. Eles estão completamente dentro da área de exatas e nós temos como a parte de cálculo e exatas muito pouco. Então, nossa, realmente é uma outra situação.
mas eu acredito que, graças a Deus, tem uma grande maioria de engenheiros entendendo isso agora e trabalhando em conjunto com profissionais de arquitetura. O que engrandece as duas profissões, porque daí você consegue fazer coisas que, de repente, se você está só na engenharia, você não é que você não é capaz, mas você não tem o know-how para fazer algo diferenciado. E tá tudo bem também, porque a gente vive num país que assim, tem um problema muito grande com a desigualdade social dentro da construção civil. Entendeu? A gente sabe que assim, a grande maioria das construções, principalmente em bairros periféricos, não tem um profissional assinando, seja ele engenheiro ou arquiteto. A gente vê muita notícia, né, de desabamento não sei aonde, desabamento não sei aonde, mas por quê? Porque também não procurou um profissional, né, aquilo também não foi dimensionado de acordo. Aí, cadê o engenheiro? Não acha. Tá fazendo TikTok. Tá gravando podcast. Nós temos aqui o seguinte, só pra gente deixar todo mundo ciente da situação. O arquiteto morre de vergonha das coisas. O arquiteto, que é a veia artística do escritório, é o tímido. E o engenheiro, que é a exatas do escritório, é o TikToker. Que dança. Gente, assim, o Instagram deles é hilário, mas assim, ao mesmo tempo, traz muito conteúdo diferente, muita coisa legal. Vale a pena seguir, depois eles vão deixar aí o nome certinho pra vocês. Mas é engraçadíssimo vocês verem o Murilo fazendo TikTok. Ô Murilo, e conta pra gente, na época da sua formação, quando você tava fazendo engenharia, tinha essa rivalidade arquiteto-engenheiro? Vocês, entre os engenheiros, falavam isso? Isso é coisa de arquiteto. Como que é? Sempre tem, né, isso. Então, a gente sempre rolava essa brincadeira, né? E a gente tinha essa, vamos falar assim, brincadeira de mau gosto, né? Porque depois que hoje que a gente sabe qual a importância de cada um, então a gente leva isso hoje como o queijo e a goiabada, entendeu? A gente necessita de vocês, assim como se constrói uma casa sem um projeto bem dimensionado. A gente sabe que constrói, né? Depois cai. Mas constrói. Constrói de novo. E cai. Ou gasta muito dinheiro, né? Gasta muito dinheiro. Então isso sempre teve, eu acho que tá diminuindo, né? Então o pessoal tá vendo realmente a importância. Tá se conscientizando, né? De unir o arquiteto, o engenheiro, o design, entendeu? Então a gente tem várias, cada um no seu quadrado, né? E do seu pessoal ali que se formou com você, do pessoal que você convivia, é um tipo de engenheiro que se mete arquiteto e vai, cria projeto e faz projeto arquitetônico, porque isso é uma coisa que acontece muito. Engenheiros oferecendo projeto arquitetônico, mas, igual já foi dito aqui, não tem os mesmos conhecimentos que a gente teve em arquitetura, assim como a arquitetura não teve que a engenharia tem. Porque eu sei que arquiteto é muito raro se meter a fazer um cálculo estrutural, a gente realmente não consegue. Mas os engenheiros, às vezes, se arriscam a fazer os projetos arquitetônicos. Você conhece? O que você acha disso? Não, conheço engenheiros que se aventuraram aí no ramo de querer elaborar um projeto. É o que a gente falou, às vezes vai fazer, mas não vai fazer de acordo com o que o cliente realmente precisa, pensando em toda a questão, na questão do sol, na questão das cores, entendeu? Tudo isso tem aí a bagagem o arquiteto. O engenheiro é bem mais exato, a engenharia fala... nosso curso é muito exato e hoje em dia os programas estão auxiliando, entendeu? Então se a gente fosse simplificar para uma pessoa que está ouvindo o podcast, não sabe diferenciar até onde vai o trabalho do arquiteto e quais são as funções? E que horas começa o engenheiro? Qual a diferença entre um e outro? Explica vocês que trabalham juntos. Como que funciona isso pra vocês? Qual que é a competência do Caio? Até mesmo pra uma pessoa leiga, porque às vezes assim, existe muito aquela coisa assim, principalmente nós arquitetos escutamos muito isso em obra às vezes. Nossa, mas não tem um engenheiro aqui, não foi um engenheiro que fez esse projeto? E para as pessoas entenderem dentro do escritório como funciona isso para vocês. Eu acho assim, a função do arquiteto tá desde toda a elaboração do projeto, né, toda a concepção, atender o programa de necessidades do cliente e ver a melhor forma e função, né, daquilo que ele está almejando, seja comércio, residência, né, projeto corporativo. Então a gente precisa estar analisando isso junto com o cliente. O engenheiro tem,
né? Mas, assim, precisa ser desenvolvido. E a partir do ponto que aí é definido um estudo com o cliente, aí a gente parte para um projeto mais executivo, que é onde a gente vem trabalhando ali os cálculos. A compatibilização de compatibilização importantíssima. Para que aquilo pare em pé. Sim, para evitar retrabalhos. Então a gente tem hoje alguns softwares já ajudam isso a gente, né? Tem softwares que já dimensionam, até o próprio arquiteto em si. E os engenheiros têm softwares também super dimensionados, né? Aprovados pela BNT, tudo certinho, normatizados. Então, hoje em dia, é muito difícil, né, errar um cálculo, né? É coisa... O programa ele vai superdimensionar, mas você tem que ter o conhecimento ali, o conceito, que às vezes você olhando ali, não precisa de tudo isso, e pensar no cliente, no lado do cliente. Os softwares vêm para auxiliar, exatamente. E não para fazer o trabalho. Sim. E arquiteto é um pouco sonhador, né? A gente quer fazer algo... Volta aqui. Aqui ele ainda não... O Murilo nunca teve que calcular uma obra minha. Nossa, e nem vai, porque é impossível. Ela muda o tempo inteiro. Não dá pra... Na hora que você vai fazer o projeto... Assim, tá certo, eu começo, senão... Então você não começa. O meu maior problema são pilares. Eu quero tirar tudo, coluna, tudo. Mas eu falo isso pra ele. Eu falo, se o MASP tem o vão que tem, então, qualquer coisa para. Eu falo pra ele. O engenheiro que lute. O engenheiro que lute. Mas não é, tem coisa que dá pra fazer. Tem coisa que realmente a gente tem que parar e pensar. Mas pro Marcelo tudo tem que dar. Você não tá entendendo. Sim. Já pode trabalhar comigo. Acabou o CMP, acabou o escritório aqui. Acabou. Mas é legal vocês falarem isso, porque como vocês trabalhando juntos, o Murilo acaba entendendo um pouco mais de materiais de arquitetura, mais sobre briefing, mais sobre ler o cliente, a necessidade, e o Caio acaba entendendo um pouco mais sobre, Caio, isso é viável, isso é inviável, isso vai encarecer a obra, isso, enfim. Lá no meu escritório a gente tem também, tanto eu quanto a Isabela, a gente tem formação em arquitetura e em construção civil. Então isso faz com que a gente projete com o pé no chão, sem fazer coisas que a gente sabe que o cliente vai se frustrar, ou que vai gastar demais para fazer parar em pé, porque tudo dá pra parar em pé, não dá mais. Uma viga invertida sempre dá pra fazer, mas é muito mais caro. Se custa, então a gente sabe... a cara do Marcelo. Então, projetar com o pé no chão acaba sendo... Você tem o Murilo do lado, a gente não tem um engenheiro no escritório. A engenharia dentro do escritório, ela faz com que você tenha também uma noção maior de custos. Total. Porque quando a gente faz o projeto arquitetônico, como a gente sonha. Eu, por exemplo, gosto de coisas mirabolantes. Só que daí, na hora que a gente começa a colocar as coisas na ponta do lápis, a gente não tem noção quanto vai ser gasto de estrutura, quanto vai ser... E a engenharia faz melhorar essa situação. Para você simplesmente... Porque eu só falo que não dá certo a hora que eu falo assim, não, realmente, custou muito alto. Depois que o engenheiro falou. Nem depois. Porque eu já tive brigas homéricas com engenharia e com engenheiros e falei assim, vai tirar essa coluna sim. E essa coluna foi tirada. Depois? Não, é possível, que a Isa estava comentando, entendeu? Às vezes a gente tem que entender realmente a necessidade do cliente. Se o cliente tá mais aberto, entendeu? Tem um investimento legal, aí Marcelo neles, vamos E o sonhar. Murilo, ele teve uma bagagem, né? Ele trabalhou um bom tempo numa construtora, né? Então, enquanto ele conciliava escritório e construtora. Eu acho que nesse ponto a engenharia é um pouco mais complicada com relação à arquitetura, porque eu acho que a prática de vocês é pior do que, assim, não é que é pior, ela tem que ser um pouco mais bem pensada do que a nossa. Porque a nossa, às vezes, está desenhando, mas vocês vão fazer com que aquilo realmente pare em pé. E não dá pra gente ficar vendo coisa cair aí, aleatoriamente. Mas vamos falar uma coisa mais, vamos voltar um pouquinho pro lado mais, assim, pessoal de vocês. A gente sabe que irmãos não se dão bem 100% na vida. Eles são os irmãos à obra do interior de São Paulo. Prazer. Entendeu? Prazer. Existe muito atrito entre vocês, mas assim, e isso interfere a relação irmão-profissional? Olha, nós somos, como eu falei pra vocês, gênio, a gente tem temperamentos diferentes, né? Tanto até na parte da empresa. Eu sou mais do lado financeiro, né? Virginiano que é. Virginiano, nato, analista, né? E o executor aqui é tudo pra ontem, né? Ah, que signo você é?
Sagitário. É pior do que gente. Tranquilo. Por isso que ele vai largar a arquitetura com o Caio e vai trabalhar com o Marcelo, que vai ser umas coisas muito loucas, cara. Ai, meu Deus. Então, claro, tem alguns atritos, é normal de irmão também. A gente sempre procura manter o lado profissional, né? E brigar, a gente briga em casa. Sério? Eu ia perguntar, vocês fecham a porta do escritório e daí vira paz e amor ou briga às vezes tem uma discussão ali, mas, Caio, por que não assim? Mas algo que, tipo, virou ali as costas, a gente já tá... Então, mas daí vocês já chegaram um dia numa briga, tipo assim, pai, o Caio fez não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Não. Já teve uma coisa assim? Já normal. Já teve. Imagina. Não, que às vezes realmente, às vezes não bate a ideia, e meu pai, como já tem um know-how legal também na construção, a gente sempre troca ideia com ele. O que você acha assim? E vem vários insights, né? Meu pai, ele tem uma sala no nosso escritório. Então, às vezes... Chama universitário ali. Então ele tipo assim, ele é tipo aquela pessoa assim que fica ali tipo, só... Ele é diretor. Entendi. Só analisando ali a hora que precisa... A hora que bate na discussão assim, ó. Precisamos, tá 1 a 1, pai. Alguém desempata aqui. Ou você desempata ou você dá uma outra solução. E é complicada essa situação. E qual foi a treta mais pesada que vocês tiveram dentro do escritório? Ou de obra, sei lá. Chegou lá na obra, não tava... Vocês lembram de alguma? Se vocês falaram que não teve nenhuma, vocês estão mentindo. Porque a gente sabe... Até assim, nós que temos que somos praticamente só nós no escritório, a gente tem treta com a gente mesmo. Então, vocês são geminiano, né? Não, tudo bem. Então essa briga é... né? Não, mas vamos falar. Interna, são polos iguais, não bate? Mas assim, alguma treta já tiveram. Não, mas entre a gente, não. Não, tipo, não necessariamente entre vocês. vocês. Eu lembro quando eu frequentava o CMP, a maior treta era... A gente chegava lá no escritório, o Murilo já tava lá na mesa dele. Isso são horas de chegar, arquitetos? Não, engenheiro chega mais cedo. Isso não é normal entre vocês, chegarem tarde? Ou é só com ele? Não. É normal. Eu não... tá, não. Não é normal. Horário é uma coisa... Não é normal. Que tem que ser discutido. Eu tenho meus horários matinais, entendeu? Eu tenho meu horário. Né? Porque o Murilo eu sou pé de obra, entendeu? São 6h30, 7 horas tem que estar cartão. Mas não, que eu não acordo cedo. E 10h30 tá almoçando. Hoje, eu vou falar, hoje é terça, né? Hoje é terça. Eu só acordar desde as 5h30. Eu vi. Lá nos stories a pessoa tá lá correndo, mas enfim. Mas não precisa, a noite é feita pra dormir, descansar, não trabalhar. Mas infelizmente isso é uma coisa que não entra na cabeça da arquiteta. Então, mas tem gente que realmente trabalha melhor à noite, tem altos... Insights. Eu acho que a gente vai de cada... Eu acho que a parte criativa é melhor, eu acho que você tem que... O seu corpo tem que absorver as coisas que estão acontecendo para você trabalhar a criação. Acho que se você conversar até mesmo com outras áreas que trabalham com criação, isso até tem essa situação. Você meio que setorizou lá, que nem telefone é uma coisa que me distrai. Então quando a gente tá criando... Só o telefone, Caio. Passou uma mosca, Caio se distrai. Caio é a pessoa mais... Tipo assim, você tá falando aqui com ele, ele tá assim... Aqui. Na faculdade eu não podia sentar perto da porta, porque eu passava alguém, eu queria... Mas eu também sou assim. Se eu tô aqui na verdade, assim, ó, a produção ali, eu já sei todos os movimentos do produtor, então eu não vou olhar pra ele. Mas tem uma plateia aqui hoje e meu canto de olho vê aleatoriamente. Então eu fico pra ver se ela não vai quebrar nada, né? Só se ela não vai destruir mais alguma coisa do escritório, mas do escritório não. Mas enfim... Tamo aí. Não vamos citar nomes, tô brincando, viu? Mas o Caio fazia uma coisa na época de faculdade que eu ficava indignada. A faculdade de arquitetura é integral, e aí a gente chegava em casa, sei lá, 5, 6 da tarde, ele dormia, aí quando dava umas 2 da manhã, ele acordava pra fazer os trabalhos da faculdade. 2 da manhã não, umas 10 da noite já. Depende do trabalho. Mas eu falo, gente, como que você não... Por que você não fez antes, depois você dormiu e foi descansado pra faculdade? A hora que ele ia pra faculdade, ele tava acordado desde o dia anterior já. É uma questão de problema de cabeça. Eu não consigo me entender. Era, sei lá, 4 horas da manhã, ele tava terminando o trabalho pra tomar banho pra ir na faculdade cedo. No outro dia eu falei, então por isso que o celular do escritório fica com o Murilo. Que bom. Qualquer coisa. Pessoa responsável. Comigo, porque ele grava TikTok. Então tem que ficar com ele mesmo. Estar com ele respondendo ali, interagindo. Executor tem que ser na hora. Não, beleza. Vamos lá então. Quem é o mais chato? Murilo. Não. A Isadora tá de prova aqui. A gente recebeu uma informação aqui dos bastidores de que são os dois.
Depende. Tá vendo como a coisa muda? Meu, é muito bonitinho. Eu continuo sendo o Caio. Depende da chatice. Eu sou, como fala, exigente. É diferente. Exigente é um nome muito diferenciado porque é chato. Não. Exigente é diferente. Exigente como? Que eu não te acho? Eu não vejo. Eu acho você também super de boa, tipo, tá tudo bem, tá tudo bom, o mundo tá acabando, não tá tudo bem. O Caio, ele é perfeccionista. É diferente, isso por causa do signo. Então, linhas atrapalham ele. Me atrapalha. Tipo, coisa... Pegar um projeto com 2 linhas, um em cima do outro. Linha peluda, como ele disse. Eu também, isso me incomoda. Fora de layer. Não vamos falar nome técnico, quem tá ouvindo não entende. Mas enfim. Põe a SAP aqui, produtor. Layer. Depois. Mas o Caio, ele é perfeccionista. Agora eu achei que o perfeccionista fosse engenheiro também, porque afinal, contas, números, sei lá. Não, mas isso é exato. 1 mais 1 é 2, não tem discussão. É certo, não tem errado. É o certo. Para o pilar ficar em pé, tem que colocar tanta quantidade de aço e concreto. E no caso, sem pilar? E quando sem pilar, é laje que segure. E Deus na mão de Deus. Já faz um altarzinho ali. Ai, Deus do céu. Mas na hora de projetar, vocês conseguem separar? Chegou um projeto, acabei de contratar a CMP. Fiz lá a reunião de briefing com vocês. Vocês que lutem agora para projetar. Primeiro o Caio vai sentar, vai pensar, vai fazer, depois chama o Murilo ou não? Vocês já vão em 4 mãos, começam a desenvolver e aí já sai no tapa, como que é? Não, às vezes até o Murilo começa o projeto. Se a gente tá atolado assim com alguns vai finalizando algumas coisas. Eu finalizando algumas coisas, ele falou, vou dar uma rabiscada aqui. Eu falei, vai, filho, depois a gente acerta. Aí que ele vem mudando as ideias. Isso não quer dizer que eu vou usar a sua ideia. Depois a gente acerta. Não, mas nunca fica, né? Mas não é. Isso é óbvio. O legal é que assim, eu não, né? A gente, como acordo, eu falei, Murilo, você também tem que participar das reuniões de briefing. No caso, se não estiver aqui. Isso é verdade. Né, e precisa atender um cliente, né? O Murilo, ele foi... É a habilidade que você vai adquirindo. Né? A gente fala muito assim que... a sociedade fala, o engenheiro é isso. Não. A habilidade está aí para ser adquirida. Foi até uma discussão que nós tivemos no podcast anterior, né? Isadora, que a gente falou sobre... Ele tá errando meu nome. O que tá acontecendo no Brasil? Hoje tá difícil. Que a gente falou exatamente sobre isso, se é dom ou se é trabalho mesmo, aquela coisa de você continuar fazendo, né? Não, tem um pouco de dom, mas é que hoje em dia tem muita informação, né? Então a gente tá aí a todo momento se reinventando, mas é aí que para vocês estão para juntar essa informação e colocar no papel, né? Então o cliente tem várias vezes no Instagram, tem várias ideias, então, mas será que combina? Será a gente costuma falar para o cliente, no estudo preliminar, é hora que vocês, voa. Aí a hora que a gente vai montar isso, volta. Volta para a realidade. Eu fico lá. Você tá na mão de Deus ali. Você tá pertinho já, Marcelo. Segura na mão de Deus e vai. Se a gente pode continuar lá em cima. Não é. Não, é isso que a gente fala. Tem coisas que dá para você voar junto, né? Mas daí, como eu tenho do lado um engenheiro, a gente vai também voltando para uma realidade. Ele vai te podando, de repente, até mesmo podando. A gente vai também se autoconscientizando. Às vezes, talvez fazer essa parede em cima dessa, você talvez não precisa fazer uma isso. Uma economia então, assim. Mas isso eu vou falar para vocês. Por mais que eu seja uma pessoa que voa, isso eu aprendi com meu avô há muito tempo atrás, que assim, por que você vai sobrecarregar, principalmente uma laje, se você pode fazer uma parede em cima de uma Ainda mais que você que não tem pilar embaixo. Exato. Eu acho que assim, a ideia nesse podcast aqui... Era zoar o Murilo. Deixar o Murilo tímido por ele ser o único engenheiro entre nós todos aqui. Mas tá virando contra mim. TikToker. Ele tá largando engenharia e virando TikToker. E conta pra gente como que foi o momento em que vocês decidiram formar um escritório juntos. Então, isso já era previsto lá desde o início, quando cada um foi para arquitetura, um foi para engenharia. E já era o sonho de vocês juntar ou não? Cada um pensou em seguir um ramo? Vocês trabalhavam em outras coisas? Como foi? Eu acho que aconteceu muito naturalmente, Isa. Quando o Caio
Na verdade, a gente ingressou no mesmo ano de faculdade, então a gente terminou praticamente no mesmo ano. Mas eu tinha com aquela questão do engenheiro de querer pé no chão, entendeu? Chão de obra, tem que estar lá, conhecer, vivenciar aquilo, né? Mais que eu já vinha de estágios na construção civil, então isso eu fiquei ainda um tempo, mas com alguns projetos conciliando. Era difícil, porém, porque tinha que ser de noite, era das 7 às 5 todo dia, quando não era sábado, final de semana, feriado, a obra não para atender o prazo. Então aconteceu muito naturalmente, até que chegou um ponto que o escritório, graças a Deus, começou a melhorar. E eu falei, cara, vamos arriscar, entendeu? Aí você saiu da construtora? Aí eu saí da construtora para poder se dedicar só ao escritório. E hoje vocês pensam em evoluir mais, tipo, para de repente uma pequena consultora ou um escritório maior, ter filiais e tudo mais? A gente tem uns projetos aí, uns mini projetos aí na gaveta, que a gente está tentando colocar em prática aí. Né? Porque esse ano foi meio, 2020 foi atípico, né? Graças a Deus não faltou trabalho. Inclusive, acho que o nosso ramo aumentou o trabalho. Aumentou o trabalho, né? A gente não teve, assim, férias, né? A gente parou... O pessoal estando em casa... A gente parou em dezembro. Que tem férias aqui é a Isadora. A Isadora... Entendeu? Com exceções... A Isadora, final de semana. Não, pode ver um final de semana que tá porque você não tem final de semana. Não. Respirou, tá aí no Mentiroso! Guarujá. Entendeu? São Paulo. Simples assim. Também assim. Tá muito aqui no estrada. Projeto, gente. Cada cidade tem um projeto, meu tem que estar lá. Vou fazer o quê? Meus clientes... Final de semana. Meus clientes clamam pela minha presença. É internacional já. Já, né? Tá vendo? Desculpa, né? Eu vou chegar nesse nível. Mas vamos lá. Dá tempo? Não sei. Porque pode ser que eu mate você antes e tenha que ser preso. O produtor pode isso? Não. Pode, acho que dá engajamento. Não, a pessoa tá zoando. Me afrontando. Pode. O professor. Produtor autorizado. Então vamos lá. Quem dá a palavra final no projeto? E como é o processo? Eu dou a palavra final. O Caio dá a cartada final. Eu dou. Por mais que a gente tenha ali as discussões assim, mas no caso do bom sentido, né? A gente deixa pro Caio porque o visual impacta bastante. Então ali... Mas é o visual, né? Às vezes é a própria funcionabilidade, tudo, estética. Mas eu particularmente, eu gosto, mas né, quando tem que falar também ou não, falar não, vamos fazer isso e isso. Então a gente entra no consenso, mas geralmente eu... Agora uma pergunta pro Murilo, para ele jogar o Caio mesmo, para ver se o Caio realmente é um arquiteto raiz ou um arquiteto Nutella. Vamos lá. Murilo, o Caio frequenta a obra? Raramente. Tem uma pessoa no fundo fazendo com o dedinho que não, aqui, ó. Justamente porque eu deixo ele tranquilo para poder criar, entendeu? Elaborar. Não, mas eu vou. Não, ele vai. Na hora da produção. Falo para ele que é importante, do mesmo jeito que é importante eu participar do briefing, conhecer os clientes, entendeu? Pouco mesclar as duas conforme funções, a nossa gênese, né? Teve um dia que a gente fala assim, esse dia a gente tirou para ir nas obras. Então eu vou junto com ele, né? Mas que ele não apareça, entendeu? Mas porque calúnias, né? É porque a pessoa fica no carro. Não, ar-condicionado. É porque ele aparece mais nos stories. Então o pessoal acha que não, né? Mas eu tô lá. Tem que começar a aparecer mais, Caio. Prova pra mim que você vai, se você não aparece. Mas não, o Murilo, eu falo assim... A gente vai levantar um desafio aqui. Nossa, ainda não, calma. Não dava nada combinado. O virginiano já tá tremendo. Mas, o Murilo, eu tenho que dar uma palmatória. Ele evoluiu bastante, né? Na questão assim, porque na questão de eu ser exigente, né? Não chato. Ele falava assim, ele montava o story e me mostrava. Caio, tá bom? Não falava, né? Porque você não pode desmotivar.
Não, mas dá para reparar. Não sei, não, se você Murilo, consegue perceber quando a história... Põe uma letrinha assim, põe um negocinho É diferente, eu sou mais prático, ele é mais simples. Mas eu gosto dos stories do Murilo. Mas não, então, ele é engraçado. Ele é simprão. Mas a hora que ele tá fazendo, é aquele momento que você tá assim, vendo, você vê, tipo, peraí, vamos ver, né? Porque, tipo, você fala... É legal, porque assim, por mais que ele seja, ele tem esse jeito meio despojado, engraçado, mas você fala coisas que estão fazendo coerência. Sim. E Sim. acho que isso que é interessante nos stories do Instagram de vocês, porque não fica aquela coisa que, tipo, você pensa, o engenheiro vai ficar aquela coisa chata, técnica, bababá. E não, você conseguiu desconstruir totalmente isso. Às vezes eu sou muito técnico, dá pra perceber, entendeu? Até mas às vezes que é legal também. Ele vai começar, vai fazer a montagem dos stories, ele... Caio, qual que era o nome do revestimento mesmo? Aí eu, Mas tem hora que eu vejo, ele já montou. Às vezes ele nem manda mais, viu? Tá certo. Não manda mais. Já tá dando um baile em você, Caio. Não, que não grava, não aparece, entendeu? Ele já começar... dá um baile. Terceirizei. Entendi. Terceirizou. Agora, Caio, o Murilo já deu alguma bola fora dentro de uma reunião com o cliente, tipo, de dar um palpite que você fala, por que abriu a boca? Porque a gente sabe que o Murilo, ele é o braçal ali, ele é trabalhador mesmo e você finge que tá fazendo as coisas. Mas a gente precisa saber se ele também não deu uma bola fora, Produtor, né? Corta aí. Tá errado isso aí que ele falou. Não, assim, bola fora, não. Ele dá, na verdade, é aquela situada no cliente, né? Eu falo, deixa ele, agora é a hora. Né? O cliente tá sonhando lá, o Murilo tá cortando as asinhas do cliente. Falo, não vai fazer. Não vai dar certo. Ou então, eu falo assim, o Murilo é meio extremo também. Ou então ele fala, não, dá pra fazer. Eu falei, E daí eu já solto ideias ali. Né? Eu falei, nossa, mas o que ele tá vendo que eu não tô vendo? Já muda o rumo da conversa. Que eu ainda não vi. Mas não. Bola fora assim, acho que... Não. Assim, legal. Não teve... E tipo assim, ó. Agora uma pergunta assim, mais assim, sei lá. Vocês acham que alguns profissionais, assim, alguns clientes acabam achando que não é viável contratar vocês porque por ser um engenheiro, um arquiteto, ter um custo mais elevado, isso influencia, muda a questão do que você vê com relação a outros escritórios da cidade? Eu já ia até emendar uma pergunta nessa. Já aconteceu de algum cliente chegar e falar... Não, eu quero só arquitetura sem engenharia. Ou eu só quero engenheiro, não quero arquiteto? Já porque a gente, questão do nosso orçamento, tudo é bem setorizado. Sim. Né? A gente tem toda a parte de elaboração de projeto arquitetônico, executivo, né? Que a gente fala que é o básico, né? Para você saber quanto você dimensionar, começar a dimensionar seu projeto. Não que ele esteja pronto para construção, a gente deixa isso muito bem claro para o cliente, né? E depois a gente até, que todo mundo conhece como projetos complementares. Estrutural, elétrico, hidráulico. Então, como tem casos que a gente está com um cliente agora, ele procurou a gente para fazer projeto elétrico e hidráulico de uma outra arquiteta. Tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Porque... E que ótimo, pelo fato dele se preocupar realmente da importância disso, né? Isso é uma coisa que é legal a gente falar, né? porque é o seguinte... As pessoas acham que quando vocês vão contratar um arquiteto, um engenheiro, que tudo isso está incluso. Não é que está. Pode ser que tenham escritórios que dentro do orçamento deles já tenham outros profissionais que fazem essa parte. Mas a parte do projeto estrutural, projeto hidráulico, projeto elétrico, são outros profissionais e assim, isso também exige um tempo e exige um valor agregado aí. Então assim, nem sempre o projeto arquitetônico traz todas essas necessidades. Então é sempre muito bom se informar para não ter problema. Marcelo, vale ressaltar também, assim, como o arquiteto tem a RT, responsabilidade sobre a elaboração daquele projeto, o engenheiro também emite uma ART, que é uma responsabilidade sobre o projeto, sobre todo aquele cálculo que a gente faz, para o cliente não ter problemas futuros, né? Que é uma coisa que a grande maioria dos clientes não sabe que isso existe. É uma garantia que a gente é vitalício, né? E então, até mesmo para nós, né? Que a gente tem aquilo como portfólio nosso, né?
a RRT, no caso do arquiteto, e a ART, no caso do engenheiro, também comprova o nosso portfólio, né? Não é só, tipo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, a gente tem ali tudo marcadinho. Mas certinho. A gente deixa, assim, bem... Por que a gente meio que divide isso? Porque você passa, que nem você falou, tem escritório que passa um valor fechado. Então, a gente sabe que também, por mais que seja um valor, vamos considerar assim, 3, 4% da obra, se for considerar isso, é um valor baixo de projeto. Sim. Eu acho básico pelos custos que se tem em retrabalho, sabe? Sim. Exatamente. É o que eu tenho que explicar para todos os clientes também. Então... Você se arriscar a fazer uma obra sem esses projetos, você vai acabar gastando de 15% a 30% a mais do que se contratar os projetos. Infelizmente, a gente também tem aquela cultura... O Brasil, né? Não vou falar do Brasil hoje, mas é o Brasil. Mas é a cultura que o pedreiro sabe fazer tudo. Então, assim, e daí chama um encanador, um eletricista, e ele vai fazendo conforme tá ali. Mas só quem passou por essa situação de contratar um profissional a par, assim, sozinho, a parte, sem projeto, sem saber como vai ficar, sem ver um 3D antes, sem ter o quantitativo, vai gastar material a mais, vai perder tempo, vai ter que fazer de novo. Só quem passou por esse trauma que sabe como é bom ter esses projetos antes. E aí chega o cliente no escritório e fala: já fiz uma obra uma vez pra nunca mais. Isso faz, né? Porque tem gente que passa por esses traumas e não quer é a frase nunca mais fazer mesmo. A frase típica de cliente é: nunca enterrei tanto dinheiro. Eu falei: por que você não fez um projeto estrutural? Porque se o empreiteiro, né, ou a construtora no caso acho que não, mas é mais empreiteiro, pedreiro, ele vai superdimensionar a obra. E também tá assim, agora eu acho que tem cada vez mais clientes entendendo a função de cada profissional dentro de uma obra. E isso é muito importante porque, assim, a gente trabalhava de vendas fechadas às vezes, né? Desmistificando um pouco a nossa profissão, né? As profissões, né? Tanto a engenharia quanto a arquitetura. Arquiteto, assim, acho que é... O ramo da construção civil, na verdade. O ramo da construção civil. Agora vamos botar fogo no parquinho aí e vamos... Eu quero saber do Caio. Caio, o que você acha que os arquitetos mais erram na hora de trabalhar, executar um projeto sem um engenheiro? E Murilo, como você enxerga quando você olha, sei lá, uma casa e fala: puta, essa casa tem cara de engenheiro? O que você acha que os engenheiros fazem de errado ou de que possa ser taxativo a esse nível, assim? Caracteriza a sua profissão e o Caio a dele. Como a gente já comentou, para mim o que caracteriza é a questão do olhar ser mais diferenciado, né? Sair do convencional, sair da caixinha, né? Então o arquiteto tem essa preocupação. O engenheiro, você vai ver aquela casa, ao meu ver, né? Eu consigo olhar, nossa, a casa aqui, olha esse revestimento que bonito, olha essa iluminação, Marcelo, você também, são ótimos arquitetos que a gente consegue olhar ali aquele projeto e falar: aquele projeto ali realmente é do Marcelo. Então isso é diferente do que a gente chegar realmente, como a gente está falando, o cliente constrói, mas não pensou nisso. Então isso você consegue visualizar. Agora o engenheiro é mais simples, é mais prático, então ele vai fazer algo mais rentável, vai pensar no custo, entendeu? Para fazer aquilo até mais rápido e num custo menor. Mas aí você tá puxando tanto sardinha pro seu lado que tô quase fazendo projeto com engenheiro. Não, mas peraí. Você acha que os engenheiros acabam fazendo esses projetos mais, vamos dizer assim, simplificados porque eles têm preguiça de calcular as coisas? Porque eu já escutei isso de engenheiro falando assim: nossa, mas para que fazer uma coisa tão complicada assim? Daí eu penso, comigo falo assim: mas então por que você estudou engenharia? Né? Porque Não, desafios são feitos para ser vencidos. Eu acho que são se eu tivesse estudado engenharia, eu queria calcular coisas absurdas, para todo mundo falar: fui eu que calculei isso. Com certeza. Entendeu? Por isso que eu não faço engenharia, porque eu não vou calcular aquilo. Não, Isa, eu tô brincando, cada um no seu... Não, eu sei. Eu já acho ao contrário. Às vezes eu acho que o que acontece, que o engenheiro acaba pecando, é que ele pensa assim no cálculo mais simples, naquela casa mais convencional, construção convencional, mas ele deixa de pensar na parte de dentro, como os ambientes serão usados, se aquele espaço que foi projetado realmente supra a necessidade, porque eu já fiz projetos que, sei lá, eu fiz o projeto, pensei, a pessoa quer uma cama king, bom, então eu preciso pensar nesse espaço, nesse do guarda-roupa, a porta abrindo,
é uma mesa para 12 pessoas, então tem que pensar na cadeira arrastando em volta da mesa. Aí chega o engenheiro e fala, não, quarto? Quarto é 3x3. 3x3. Aí o que você coloca? Não que 3x3 não seja um bom tamanho, mas depende do que você vai colocar dentro. Mas aí e aí ele não pensa nesse uso interno e por isso, às vezes, acaba sendo uma coisa muito padrão e menos humanizada. Talvez um exemplo disso são os apartamentos. É isso que eu ia entrar nessa questão agora. Porque, por mais que a construtora, eu sei, já conheço arquitetos que trabalham com construtora de nome lá na nossa cidade de Limeira, que fazem esse tipo de empreendimento, apartamento. Mas na hora que eu falo, eu falo, realmente, foi um arquiteto que pensou? Mas eu acho que daí entra na questão de custo-benefício. De custo-benefício. Né? Então o engenheiro fala, enxuga aqui, enxuga ali, e a hora que você vê... e a gente conhece vários empreendimentos. Você pensa assim, é um apartamento de 90 metros, legal, né? Para uma família, na hora que você vê um dos quartos, esquece. Então, mas daí a gente pensa assim, a gente vê vários empreendimentos que assim, se aumentasse 30 centímetros, se fizesse isso daqui, melhoraria a questão humana do espaço, entendeu? Mas eu acho que isso não é um problema de engenharia. Eu vou defender o Murilo de novo. Gente, eu tô defendendo o Murilo pela segunda vez. Errado. Inverter a situação. Mas por quê? Porque as pessoas, nós, arquitetos, acabamos jogando a culpa realmente nos engenheiros que projetaram aquilo. Mas isso daí é uma questão de mercado imobiliário. Que é o maior problema hoje da nossa profissão. Tá? Que hoje, assim, parece que o mercado imobiliário domina muito mais a nossa profissão do que nós mesmos. Talvez seja por esse motivo que a grande maioria dos projetos arquitetônicos, principalmente, não tem o visual, não tem assim, são mais de médio e alto padrão e muito poucos são pessoas que fazem casas de baixo padrão que utilizam os nossos serviços. Caio, e você, o que você acha da nossa profissão? Onde a gente peca? Nada. Eu tô brincando. A gente não peca, a gente sempre tem razão, eu dou a cartada final. Não, eu acho que a gente tem muito... não que a gente peca, é que a gente fala que quando a gente cria, né, a gente cria um laço afetivo também com o projeto, né? 100%. Então, eu acho que assim, o único pecado, né, vamos chamar assim, eu acho que essa... como que eu vou falar pra vocês? Não surgiu a palavra agora, Isadora. É como se a gente fizesse o projeto... a gente é apegado na... a gente pega um amor por aquilo que a gente não aceita que mude. O ego exatamente. É muito grande, né? Exatamente. Então, mas isso é habilidade também, né? Sim. Você tem que... eu já passei por essa fase aí. Tem que passar dessa fase. Para os novos arquitetos que estão chegando. Não se apeguem demais, porque as pessoas mudam e os projetos mudam. Não, e o pior é que mudam durante o processo construtivo, depende do cliente também. Tem cliente que vai lá e faz 7 revisões, daí tem hora que também que você vai perdendo aquele... Mas aí eu tenho uma questão comigo no escritório que é assim, até 3 revisões eu acho que tá ok. Quando começa a ter muita revisão, eu viro e falo assim, talvez eu não seja o profissional adequado para você. Eu acho melhor procurar outro profissional. Entendeu? Porque às vezes não realmente, por mais que a pessoa queira tanto fazer com aquele profissional, não bate a ideia. Isso tem que... O estilo dela é diferente. Exato, e a gente tem que saber também lidar com isso. Que eu acho que é um outro problema nosso. Às vezes não é o estilo, talvez a gente mesmo, né? A gente tem que... Às vezes fazer uma leitura interna da gente e falar, putz, eu não consegui ler esse cliente. Então tudo bem. Vamos conversar mais. Né? Exato. É igual você vai no médico, de repente, você vai no médico, faz um exame e você mas peraí, não confio nesse médico, vou em outro. Então tudo bem. Entendeu? Sim. A gente tem um limite de revisão no escritório, né? Porque eu tenho uma outra filosofia. Eu acho que o cliente, ele tem que... Uma amiga minha vai me matar, mas ele tem que sair satisfeito. Amanda, uma amiga minha, ela fala, quero pegar quem que inventou que o cliente tem sempre razão. Falou que o cliente tem sempre razão. Mas aqui a gente também está lidando com outro tipo, não é um produto. E a gente está lidando com sonho muitas vezes. Às vezes é o sonho de uma vida. Então, não é, a gente brinca, mas a gente fala para os nossos clientes, né? É a hora de, se o cliente se dispôs a procurar um profissional, que ele saia de lá, no mínimo, satisfeito. E tem muito cliente também que às vezes
guarda aquele dinheiro ou faz a sua programação financeira pensando, e aquilo tem que ser, é aí que eu acho que a gente fica mais responsável ainda, porque tem que ser muito perfeito aquilo, porque realmente muitos clientes eles não têm a possibilidade de errar. Não vai conseguir consertar com refazer situações. Então acho que daí a gente trabalha com uma questão também. Uma coisa que eu vejo que arquitetos têm mais que os engenheiros é realmente essa questão do ego. Do arquiteto sempre, enfim, essa ideia antiga que muitas vezes afasta o arquiteto do engenheiro, mas de achar que o arquiteto quer andar na alta sociedade, só quer projetos de rico, que só põe tudo do mais caro, que faz casas todas impossíveis de construir, e pra que eu vou gastar com o arquiteto? Porque o arquiteto só quer ir na loja, tirar fotinho e ir em viagem, e não é assim. A arquitetura hoje é uma necessidade desde os apartamentos pequenos para resolver principalmente exato, aqueles ambientes impossíveis até as arquiteturas de luxo. Então, cada vez mais a gente está perdendo essa visão de que arquiteto tem muito a ver com o ego, high society, não sei o que, e trazendo mais para a vida real. E o que as por isso pessoas é importante essa união de vocês dois, né? Isso agrega muito. E o que as pessoas também têm que entender que a questão de arquitetura, ela tem um custo, mas ela traz um benefício muito grande para quem vai morar naquele espaço. Agora, na pandemia, a gente viu mais isso ainda. Nossa, talvez seja por isso que a grande maioria das pessoas começaram a procurar os nossos serviços, né? É porque o home office, né, abriu muitas portas hoje em dia. Abriu e fechou também, né? Abriu e fechou, exato. Por um lado. Então, o pessoal começou a ficar dentro de casa e se incomodar. Né? Não vou falar que tem uma pessoa que está no estúdio também, né? Trabalhando em casa, fez a gente mudar. Mudamos toda a sala, no caso da casa do Digníssimo. Mas assim, sabe por quê? Porque eu acho que assim, a gente tinha uma visão de casa, não nós arquitetos, a sociedade como um todo, antes da pandemia, que era assim, você dormia, tomava banho e trabalhava. Então você passava muito mais tempo fora de casa do que dentro. Então tinha aquelas casas também, principalmente a gente pegava projetos de casas que eram casas... Dormitórios. Então assim, elas tinham tudo, mas não funcionava nada. Não tinha um uso, uma utilidade. E a pandemia trouxe o contrário. Não, você tem que usar, sabe? O seu espaço, vamos fazer um escritório, mas eu não uso escritório, tenho um escritório fora. E agora a pessoa não tem aonde trabalhar. O seu home office. Olhar, né, a pessoa sentada lá falando... Essa parede que nem a gente, na pandemia, a gente fez tijolinho de gesso. Não, que eu achei fantástico. Realmente, mudou totalmente. Eu achei fantástico. Eu achei de vocês mais bonito que o Isadora. Você acha que é? Eu achei o tijolinho que eles fizeram mais bonito do que você fez. É igual. É lógico, eu fiz primeiro, eu me expliquei o que deu errado, eles fizeram certo. Tá tudo bem. Evolução da espécie, entendeu? Também quis fazer, mas eu pensei, não é sua cara. É um trabalho mais... Um trabalho manual. Então realmente o que a gente tá falando, é o olhar. Então você quer aquele ambiente, por mais agora que inverteu a situação, né? Você tá mais em casa do que no trabalho. E a gente quer mostrar também pro cliente que ele pode também mudar o espaço dele. Com poucas coisas, né? Com materiais mais baratos. Né? Você não precisa gastar muito para mudar o visual que você tem ali, né? Eu, diferente do Marcelo, eu sou menos é mais. Né? Marcelo, no caso aqui, é mais menos é tédio. E mais. Menos é tédio. Menos é um tédio. Depois o produtor poderia filmar essa imagem. Não, na verdade assim, eu entendo assim, é que eu sou o meu estilo de designer tá tudo bem. Agora... Pode fazer símbolos que não são próprios. Não pode. Agora, pra finalizar, eu quero saber do Murilo. Já? Murilo. Nossa, gente, bate-papo rolou, hein? Rolou, passa muito rápido, gente. Tá vendo? Toda vez assim. É que ela virou um político. Não, é o produtor que tá avisando mesmo. Murilo, o que faltou para você não escolher arquitetura? Por que você foi pra engenharia? O que falta pro Murilo faltava pro Murilo escolher arquitetura, ser um arquiteto? Eu acho que a criação, entendeu? Eu sou muito técnico. O Caio... A arquitetura em si é mais criação, é mais sentimento, entendeu? É você realmente entregar pro cliente aquilo que ele realmente necessita. Então, eu tenho esse contato, a gente tem esse contato com o cliente super legal, a gente tem esse conhecimento, então cada um na sua área, mas eu acho que nesse sentido
do sentimento, entendeu? Então, eu me sinto bem com o cliente, mas eu sou mais técnico, então eu vou falar de outros assuntos com ele. Legal. Eu não conseguiria... Aí eu deixo pro Caio, né? Falo, vamos, irmão e sócio. E os clientes se tornam amigos ou vocês têm aquela relação realmente estudante-profissional? Graças a Deus. Nossa. Ali. Claro, tem um ou outro, normal. Às vezes é um processo um pouco mais rápido, que não deu pra... mas se aquele cliente que está desde o começo... Mas a gente tem vários clientes que retornam, entendeu? Para fazer alguma reforma, alguma ampliação, até outros negócios lá com a gente. E a gente fica super feliz, entendeu? Contente deles retornarem ali, gostarem do nosso trabalho. O maior sinal de sucesso, quando você cativa um cliente a ponto dele voltar. De ter uma outra opção, mas falar, não, eu não vou fazer com isso, eu gosto, quero uma fazer das com nossas vocês. especializações é a aprovação de escola. Né? No caso, nossos pais têm escola, tudo, e a gente foi construindo isso aos poucos também, né? O cliente nosso, e foi de indicação para indicação, isso é legal também, né? Não consegui aprovar minha escola, os meninos, eles chamam os meninos estão lá na vigilância toda hora. Então, até o pessoal da vigilância, né? Já conhece a gente. Que é uma parte burocrática chata que não é qualquer um que faz. Então, Nossa, e a gente pegou gosto por isso, né? Então, é uma especialidade nossa, que a gente está aí. Vai e os clientes os caminhos, vão voltando. Teve um cliente que aumentou a escola, que voltou com a gente. Quero aumentar minha escola, então volta. E hoje o grande público do escritório é mais corporativo, residencial, reformas? Vocês têm um nicho de mercado que vocês atuam mais? Vocês falaram essa questão das aprovações, tal, da questão da vigilância sanitária, que é fundamental. Muita gente abre comércio e tudo mais e não pensa na questão da aprovação. Sim. Isso tem que ser muito bem feito. A gente acha que cada vez mais deixar tudo regularizado. Mas vocês têm algum tipo de público mais alvo, mais nichado assim no escritório? Ou tá bem amplo? Tá amplo, mas é mais residencial. Tem a questão da instituição de ensino, né, das escolas. Porém, o residencial é o que mais demanda maior do nosso escritório. Então, como vocês podem ver, é um escritório completo, que tem aprovações, regularizações, projetos estruturais de interiores, reformas. E é isso que todo cliente deveria procurar, né? Fazer esse combo aí para ser bem assessorado 100%. Deixou bem claro que arquitetos e engenheiros devem trabalhar juntos. Com certeza. Que não tem que se matar. Não. Tá tudo ok. Parem com as brigas. Aí depois a gente vai socar o Murilo aqui, mas tá tudo certo. Reunião de projeto de alinhamento acontece, discussões acontecem, mas assim, eu acho que tudo isso acontece para que a coisa com certeza saia do papel da melhor maneira possível, né? Porque infelizmente a gente trabalha, como a gente falou atrás, com sonhos. Sim. E o papel aceita tudo. O que as pessoas não entendem. Né? Quem não aceita tudo é o Murilo. Voltem. Gente, esse foi mais um episódio do Desconstruindo, aqui com o Caio e o Murilo. Gente, deu a palavra final de vocês, deixem as redes sociais, façam o seu jabá aí certinho. A gente agradece, eu sou suspeito para falar desses dois. Nossa, que projeto que vocês estão fazendo, né? Bacana. Ouço direto, né? Assista ao vivo no YouTube. Façam como o Caio, se inscrevam no canal, porque o sininho avisa ele assiste ao vivo no YouTube. Aqui, inscreva no canal, ativa o sininho. E toda terça-feira, meio-dia, vai lá conversar com o Caio nas lives no chat ao vivo, que ele tá lá sempre, a gente também. Aí eu vou deixar um jabá pro engenheiro comercial aqui. Ele fez o nosso, agora você faz o seu. Então, para seguir a gente lá no Instagram, @CMP _arquitetura e engenharia, tudo junto, sem o E, porque nós somos um só. Arquiteto e engenheiro não vive sem. E tem TikTok. Tem TikTok, tem interação, tem conteúdo, tem tudo lá. Tem obra. Vai lá, muito obrigado, fazer gente, tijolinhos pelo convite. De gesso. Tem day off super também. Legal. Faça você mesmo. A gente vem trazendo... São inovações, eu acho que isso é importante, entendeu? É o momento da gente doar algum conhecimento, entendeu? Para que os outros também possam usufruir um pouquinho aí do nosso... É para a nova geração, né?
Marcelo também vai dar velha, né? Que eu, não, um brinde. Não, a gente não, né? Eu nem soltei o meu desafio. Olha, ele não lembrou do desafio. Até desconcertado. Obrigada pela presença. Obrigada, gente. Obrigado a vocês. Valeu, galera.